Pessoal, agora nós vamos conversar sobre a montagem do quadro e os componentes principais. Um detalhezinho. Eu vou chamar isso aqui que são notas autoadesivas de post-it, tá, pessoal? Eu sei que post-it é uma marca da 3M, que é um nome particular, mas só por uma questão de simplicidade e hábito eu vou continuar chamando de post-it, mas vocês podem usar a marca ou o produto que vocês quiserem, tá ok? Então vamos começar a falar do post-itzinho amarelo. O amarelo é aquele que a gente usa para representar as atividades. E como que a gente tem que descrever as atividades quando a gente está ouvindo a equipe, entrevistando, né? Eles estão contando aquele passo a passo. O que a gente vai escrever aqui? A pessoa falou o que ela faz, a gente vai pegar um pedacinho daquela atividade, né? O passo a passo, e vai colocar o verbo de ação, o que a pessoa está fazendo, e o objeto. Então, isso aqui não é aula de português, vamos lá entender em detalhe. O verbo de ação, eu digo assim, colocar no infinitivo. O que a pessoa está fazendo? Ela elaborar, montar, cortar, executar alguma coisa. Então, é sempre esse verbo mais o objeto que ela está gerando. Então, vamos tornar mais simples. Vamos dar exemplos concretos. Por exemplo, se uma equipe está elaborando, lá trabalhando na preparação de relatórios, e eu tenho lá um relatório que é o relatório de vendas. Então, o relatório de vendas ele pode ser elaborar o relatório de vendas, depois pode ter uma outra atividade que é aprovar o relatório de vendas, depois pode ter uma outra atividade que é apresentar o relatório de vendas. Então é muito importante você começar certo, começar com a tua equipe, dar essa orientação e desde o primeiro post-it que você colocar, você já escrever certinho. Porque isso é uma coisa muito fácil das pessoas escreverem, começarem a registrar de outras formas, e aí você vai ver que em algum momento as pessoas na pressa, no entusiasmo, né, não fazem isso por mal, mas por entusiasmo escrevem relatório. Aí o que acontece quando está só escrito relatório? No dia todo mundo sabe o que vocês estão tratando, mas 2, 3 dias depois tem lá aquele post-itzinho escrito relatório. E quando você vai tratar, vai usar aquela informação, vai transformar aquilo nos resultados do teu mapeamento, alguém pergunta assim, mas que relatório é esse? É o relatório de vendas, o relatório de custo ou financeiro? Aí outro pergunta, mas eu estou aprovando, elaborando, enviando, e aí, na melhor das hipóteses, você vai ter um retrabalho de voltar atrás e fazer toda a discussão de novo. Eu digo na melhor das hipóteses, porque é muito comum nessas situações alguém dizer eu acho, achar errado e você perder ou desviar o teu trabalho, ter algum problema. Então é muito simples você começar certo, pedindo para as pessoas realmente escreverem dessa forma correta. Então, o infinitivo do verbo do que eu estou fazendo da ação, mais esse objeto que eu estou gerando. Então, por exemplo, aprovar o relatório, emitir a nota fiscal, montar o conjunto. Então, todas essas ações têm um objeto e você vai descrever a sequência disso com seus amarelinhos, ok? Agora vamos tratar do laranja. O post-it laranja é reservado para aquelas entradas e saídas do processo e das atividades. Lembra quando a gente trabalhou no CIPOC, a gente tinha os inputs, as entradas e os outputs, as saídas? Então, aquilo representam coisas que deveriam estar registradas como laranja na entrada e na saída do processo, que é o lugar onde a gente vai colocar o nosso post-it laranja. Mas também nas atividades do processo, dentro do processo, nós temos saídas e entradas intermediárias que são trocadas ao longo do desempenho do nosso processo. Então, primeiro ponto, como é que a gente escreve isso? A gente escreve o objeto, né, o que foi gerado e a situação dele. Então, pegando o exemplo de um contrato. Um contrato, que eu vou colocar aqui no nosso amarelinho, é um produto de alguma das atividades. Só que esse contrato pode ser um contrato elaborado, depois ele pode passar por um contrato aprovado, depois ele pode ser um contrato enviado pelo cliente, depois ele pode estar aprovado pelo cliente e depois ele pode estar um contrato arquivado.
Então, você vê que cada uma dessas etapas que a gente está marcando aqui mostra uma situação que está mostrando como o valor está sendo transformado. Ele não diz o que está sendo feito. O que está sendo feito são vários amarelinhos que está, por exemplo, entre você ter o contrato emitido e ter o contrato aprovado. Então, você pode ter várias coisas, e nem entre essas coisas, um contrato que foi emitido pode estar aprovado depois. E é isso que a gente precisa documentar no laranjinha. Então, alguns pontos. Quando que sempre, eu diria, obrigatoriamente você tem que usar o laranjinha? Início e fim de processo, para marcar realmente o que eu preciso para começar meu processo e o que marca o ponto que ele terminou. Quando você tem o processo trocando de área. Então, você lembra que a gente tinha tem no nosso processo as raias, né? As equipes que estão trabalhando. Então, quando a atividade termina de uma equipe e passa para outra, coloque o laranjinha para marcar bem claramente o que está sendo trocado entre elas. Mas você pode colocar também um laranjinha no meio das suas operações. Digamos que você tem várias atividades. Em algum ponto você marca alguma coisa que é muito importante, né? Aquela fase intermediária é muito importante para você medir alguma coisa no teu processo. Então você pode também colocar um laranjinha marcando aquela entrega intermediária. E esses laranjinhas, quando você acompanhar, a gente vai poder depois usar ferramentas para ver esse momento de transformação, né? As fases de transformação do produto. Sem olhar o detalhe da atividade que é feita, mas em que ponto um contrato, né, o requisito, o pedido do cliente virou, por exemplo, um contrato elaborado. E olhar só o macro informações, né, de tempo, de problemas que eu tive nessas grandes fases, sem ter que, num primeiro momento, olhar todo o detalhe de atividades que foram feitas. Então, laranjinhas são as entradas e saídas, é o valor sendo transformado realmente dentro do teu processo. E para fechar, vamos falar do uso do post-it rosa. E vou dizer a verdade, muitas vezes o pessoal chama ele de post-it vermelho porque ele está associado a problemas. Então, independente da cor e do nome, o que eu vou registrar aqui? Tudo aquilo que me dificulta, que é um desperdício, que me cria algum tipo de barreira para eu atingir o meu objetivo, o bom desempenho. Então, o primeiro ponto que é importante, isso aqui eu tenho que documentar aquilo que são as dores, aquilo que eu observo. Por que eu digo isso? Porque é muito comum as pessoas quererem registrar a solução aqui. Então, não é para escrever aqui falta de sistema, falta de recurso, por exemplo. Porque recurso e sistemas são soluções para um problema. O que eu tenho que ter aqui documentado? Eu tenho que ter documentado, por exemplo, a demora para preencher o relatório, ou retrabalho, ou erros manuais no preenchimento do relatório, ou não cumprimento do prazo acordado com o cliente. Então, todas essas coisas que nós vamos documentar aqui são como se nós fôssemos ao médico e o médico estivesse fazendo um exame e o diagnóstico dele. Então, o que ele vai dizer? Temperatura alta, pressão está instável, manchas no corpo. Então, tudo isso são sintomas que depois ele vai analisar, vai fazer um diagnóstico, e aí sim vai dizer qual é o problema. Então, os rosinhas que estão aqui, ou os vermelhinhos, conforme você escolha chamar, você vai documentar os problemas. E você vai fazendo isso ao longo da discussão com a equipe. Toda vez que aparece alguma limitação, alguma barreira, a gente vai colocar isso. Para o seu trabalho de mapeamento, se você vai fazer um mapeamento puro só para padronização de processo, você pode limitar o seu mapeamento dos problemas às coisas que dificultam, como, por exemplo, ter 2 ou 3 formas de fazer atividade, ou ter dificuldade para cumprir alguma forma de trabalhar que está estabelecida. Quando você faz lá o PMK, né, o Projeto de Melhoria Kaizen, aí você tem um foco muito grande de levantar todos os problemas, avaliar, e aí é normal você levantar entre 50 e 100 problemas, eventualmente até mais, porque você quer ver todas as dificuldades, todos os desperdícios sobre vários pontos de vista, tá ok? Então, com os post-its amarelo, laranja e o rosa, você consegue trabalhar com todas as coisas para fazer a descrição do teu processo.